Amados, nós vivemos tempos onde realmente o amor tem se esfriado e a iniquidade tem realmente aumentado. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1, por gentileza. Nós temos agora sábado um momento de oração aqui na igreja. Eu estou convidando os homens, que podem estar aqui, sábado às 9 da manhã. Eu vou trazer uma garrafa de café das 9 às 10, onde tem aqui uma oração, uma palavra e um momento de comunhão. Eu estou orando para que Deus possa me dar uma estratégia. Nós temos aqui sábados esses momentos. Ainda não vamos definir como algo definitivo, não vamos colocar como algo definitivo, mas sábado que vem agora, dia 6, nós teremos aqui na igreja com os homens, com os varões, um café. Quem quiser tomar um cafezinho às 9 horas, se quiser trazer alguma coisa, fica à vontade. Mas se não quiser, não precisa não. Um cafezinho. Vamos estar aqui às 9 horas orando, clamando, tendo uma palavra e tendo um momento de comunhão das 9 às 10 da manhã. Eu sei que muitos têm o seu trabalho e às vezes limita. Quem sabe a gente pode descer o horário aí para 7 da manhã daqui a uns dias, conforme for a disposição dos irmãos. Às 7 da manhã um café aqui com os varões, e aí aquele que vai trabalhar vai direto para o seu trabalho. Nós temos aqui um café da manhã mais cedo com os irmãos. Então esteja orando, é um projeto que está no meu coração já há algum tempo. Nós estamos aqui tomando um cafezinho no sábado, orando e tendo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem lugar aqui à frente, amados que estão lá fora. Sei que aí fora está gostoso, está assim muito bom. Então está um ventinho ali quando eu cheguei, Está um culto ao ar livre aí, Vocês estão indo no culto ao ar livre hoje, Glória a Deus. Jonas capítulo 1, a partir do primeiro verso, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Os homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Versículo 17 e último, do capítulo 1.
Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Vamos orar, queridos, por gentileza? Vamos clamar. Pai, obrigado, porque o Senhor já tem feito nessa noite, neste lugar, Pai. Podemos contemplar a sua ação, a ação do teu Espírito, ó Deus. Eu não sei se alguém aqui não percebeu isso, ou não teve essa sensibilidade, mas nós temos contemplado como o Senhor tem agido, como o Senhor tem feito nessa noite, neste lugar. E eu creio que o Senhor vai continuar falando no nosso coração, vai continuar ministrando as nossas vidas, vai continuar, Deus amado, trabalhando nessa noite, porque Tu és um Deus que trabalha, Tu és um Deus que faz. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que Tu possas nessa noite trazer a revelação da Tua palavra, que não haja aqui nenhuma manipulação, mas que haja atuação nessa noite, ó Deus, neste lugar, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Quando o Senhor fala, ninguém pode se mover. Quando o Senhor fala, ó Deus amado, há um mover, ó Deus amado, algo que é realizado no sobrenatural. Eu peço nessa noite, em nome de Jesus, venha, ó Deus amado, de encontro a cada coração. Eu não sei como foi o dia, como foi a semana, como foi esse final de semana. Estamos no final dos irmãos que estão aqui, mas o Senhor conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Houve um profeta, como nós lemos, que fugiu da Tua presença, mas da Tua presença ninguém pode fugir. Tu és um Deus que está com os Teus olhos em todos os lugares, e assim o Senhor está com os Seus olhos nessa noite, neste lugar, não apenas, ó Deus amado, contemplando o nosso semblante como o homem contempla, mas Tu és um Deus que olha para o nosso coração e vê o que está se passando e contempla todas as nossas intenções e motivações. Então peço nessa noite que as cadeias sejam quebradas, que tudo aquilo que concorre contra essa reunião seja agora anulado, seja agora, ó Deus amado, repreendido. Nós repreendemos toda fortaleza, todo sofisma, repreendemos tudo aquilo que, Deus amado, compete ou concorre com o conhecimento da verdade da Tua palavra. E, Deus amado, clamamos para que haja entendimento nessa noite e audição espiritual, e que o Seu santo e poderoso nome seja glorificado. Não haja dispersão, mas haja nessa noite, ó Deus, atenção àquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas. Oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Quando falamos de Jonas, com certeza você já faz a mesma ligação que faria se nós falássemos de Davi. Quando se fala de Davi, qual a primeira coisa que vem à mente? Golias. Não tem como, não tem jeito, é uma ligação já. Davi, já lembro de Golias, não lembra nem talvez de outras situações históricas, aquilo que Davi viveu ou que fez, talvez o pecado dele depois, com Betseba, mas nós lembramos de Golias. Quando se fala em Jonas, não tem como desassociar Jonas do que aconteceu, de um peixe pelo engolido, feito um lanche de Jonas em um mar bravio. Nós ligamos uma coisa com a outra, e hoje eu quero nessa noite falar sobre esse personagem, sobre a história deste homem, que vai além da história de um peixe que o engoliu, vai além de uma situação onde muitos, talvez até historiadores, dizem que isso não aconteceu, isso é apenas uma história alegórica. Mas eu creio, amado, eu creio que se a palavra de Deus dissesse que Jonas tinha engolido uma baleia, eu ainda ia crer, eu ainda ia confiar na palavra de Deus. Então nós vemos um profeta que toma uma decisão contrária à vontade de Deus, um profeta que recebe uma comissão, uma ordem. Deus aparece a esse profeta e lhe dá uma ordem, e ordem de Deus, eu e você temos que fazer o quê? Olha aí a palavra, obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem o quê? Juízo. Então nós olhamos e vemos um livro biográfico, 4 capítulos que você lê rapidamente. Esses dias meu irmão conversando comigo disse: pastor, no meu horário de almoço eu li o livro de Ruth, né? O livro de Ruth foi rapidinho, pastor, ali 4 capítulos também, se não me engano. Então eu li, assim, eu conheci a história. Falei: que benção, irmão. A pessoa, eu nem vou perguntar quanto tempo que você demorou para ler esses 4 capítulos. Então o livro de Jonas é muito rápido para nós lermos a história dele, a história desse homem. É um livro biográfico, e aqui nós vemos um homem que foi comissionado para ir para uma grande cidade, uma cidade um pouco distante, que levaria algum tempo para ele chegar. Não é uma cidade que chegaria rápido, mas ao invés dele ir para Nínive, a Bíblia diz
que ele desce até Jope, e ali ele toma a decisão de pegar um navio que ia para Tarsis, sul da Espanha, totalmente contrário, era ao oeste, e Nínive ficava a leste. Naquela época antiga, dizia-se que essa região era a região mais longínqua que existia. Ou seja, Jonas queria ter um lugar onde talvez nem se lembrasse de que ele era um judeu, um hebreu, um local que talvez nem se lembrasse de que ele era um profeta. Ele queria fugir daquilo que Deus havia lhe otorgado. E nós olhamos hoje e vemos como essa história, ela também é real na vida de muitos, ou de pessoas que estão até mesmo dentro da igreja e que não permitem ou que não deixam que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vontade. Jonas, ele toma a decisão contrária, e ele tinha alguns motivos, talvez políticos, raciais e de moral, para tomar essa decisão. Havia preconceitos no coração de Jonas, porque naquela época os assírios eram um império que dominava a terra, era um império cruel, era um império que tinha atitudes terríveis com aqueles a quais eles ganhavam, aqueles a quais assolavam. Era um império que, quando ia para uma guerra, Nínive, os ninivitas, eles traziam várias cabeças, cortadas daquele povo a qual eles haviam conquistado, e eles expunham várias cabeças assim a céu aberto para mostrar o seu poderio. Nínive era uma cidade de homens cruéis, de homens sensuais, uma cidade que tinha aproximadamente 600 mil habitantes. Então, quando eu olho para Londrina, eu vejo essa cidade faz 20 anos ou 30 anos que diz que tem 500 mil habitantes. Eu ouço 500 mil habitantes faz tanto tempo. Ainda quando não tinha nem mato aqui, não tinha nem casa, perdão, era só mato nessa região aqui. Eu ouço há tanto tempo. Talvez uma cidade com a mesma proporção de Londrina, mesmo quantidade de habitantes, 600 mil habitantes. Uma cidade que o texto diz que para pregar nela, Jonas tinha que demorar 3 dias. Para pregar por toda Nínive, ele ia demorar 3 dias para fazer isso. É uma cidade que realmente era grande, uma cidade que tinha no seu entorno 32 quilômetros de vilarejos, era uma cidade de 32 quilômetros, onde Londrina não sei quantos quilômetros tem na sua região, aproximadamente, mas Nínive tinha essa condição, uma cidade que tinha uma muralha muito grande, de 30 metros, alguns dizem 96 quilômetros de muralha, uma externa de 30 metros, com 15 portas grandes, onde havia de 15 em 15 quilômetros, não, de 10 em 10 quilômetros, uma torre de vigia de 60 metros. Então, uma cidade fortificada, era uma cidade mais antiga da época, uma cidade que foi talvez fundada lá quando Nimrod decidiu fundar as cidades, lá em Gênesis capítulo 10, se não me engano, 11. Então, uma cidade antiga, é uma cidade que, da onde Jonas estava, ele demoraria mais ou menos uns 3 meses para chegar lá, 960 quilômetros. Hoje chegou de manhã uma irmã que estava mais ou menos essa diferença aí, não sei quanto está aqui de Brasília, mas ela chegou bem, chegou tranquilo, não conseguiu falar com a de maneira bem. Meu pai e minha mãe não podem vir, eles não puderam vir. Meu pai chegou assim meio, orar pela saúde dele. Às vezes faz uma viagem longa e dá alguma coisa, a idade vai causando essas coisas. Por isso que eu quero servir a Deus, querido, enquanto eu tenho força, tenho força, que vai chegando na idade, querido, onde a gente não vai ter muita força para servir a Deus. E aí, quando chegar lá na idade avançada, não adianta reclamar: puxa, por que eu não tomei decisão de servir a Deus na minha juventude? Deixa o tempo passar, e o tempo passa, querido, o tempo voa, A poupança do Meninos é antiga, irmãos? Mas o tempo passa. Jonas era um profeta fujão, um profeta que Deus deu uma ordem para ele, Deus o comissionou para algo, mas ele tomou uma decisão que houve consequências. Quando você desobedece a Deus, querido, Deus perdoa, mas tem a consequência. Ou se você não voltar, não tomar decisão naquilo que Deus orientou você a fazer, você sofre consequências. Jonas era preconceituoso,
politicamente, porque aquele povo assolava os judeus, os assírios e levitas assolavam, então era um povo que politicamente era terrível. Ele tinha também preconceito racial, porque não eram o povo judeu, eram gentios, então não mereciam misericórdia. Ele também tinha preconceito moral, porque era um povo cruel, um povo sanguinário, um povo sensual, e um povo desse não merece, Deus não pode perdoar eles, Deus não pode ter misericórdia deles. Nós vivemos assim no nosso tempo, querido. Nós vivemos em meio a uma sociedade também sensualizada terrivelmente, onde muitas mentes estão totalmente perturbadas pela pornografia, pela sensualidade, pela luxúria, por tanta coisa terrível. Uma sociedade também sanguinária, onde aquele que é mais fraco, ele tem que ficar cada vez mais fragilizado, para que a corrupção pessoas possam possuir. Uma sociedade também onde se mata por um tempo, se mata por qualquer coisa, onde uma pessoa que não conhece a outra sai de casa, como nós vimos aí nessa sexta-feira, para matar de madrugada alguém que está andando pela rua, que talvez nem conheça, para dizimar pessoas. Nós precisamos orar. Um jovem aqui da igreja perdeu o irmão nessa sexta-feira. Um jovem que está começando a sua caminhada com Cristo. Precisamos orar pela vida desse jovem. Perdeu o seu irmão nessa chacina que aconteceu nesses dias. Vocês não podem ver a dimensão que isso está acontecendo. Pessoas do nosso meio que estavam aqui e que infelizmente seu próprio ente querido padeceu desses dias. No nosso meio, um jovem que está buscando a Jesus agora, queridos, e tem essa situação em meio à sua família. Então nós vivemos um contexto desse. E o que me intriga, o que me deixa preocupado, é que parece que a palavra de Jonas do nosso tempo parece que era tão atual quanto foi há 750 anos atrás. Essa palavra é tão atual quanto foi há 750 anos atrás. Nós olhamos esse profeta indo e descendo para uma cidade chamada Jope, pagando uma passagem para fugir da presença de Deus. Quantas pessoas que estão pagando um preço para não fazer a vontade de Deus? Quantas pessoas que pagam preço, que estão pagando preço por causa disso? Primeira coisa que eu quero trazer nessa noite ao nosso coração, que Jonas desobedece a Deus, porque infelizmente no seu coração faltou o temor a Deus. Sabe que hoje nós vemos, no nosso tempo, uma falta de temor a Deus muito grande, uma falta de reverência, uma falta, achamos que Deus é um Deus misericordioso, e Jonas sabia disso. Jonas sabia que Deus, tanto é que lá no seu livro, capítulo 4, versículo 2, ele falou isso para Deus: eu sei que tu és um Deus misericordioso. Então muitas vezes sabe o que acontece? Nós cremos na misericórdia de Deus, mas não visualizamos o seu juízo, ou o seu julgamento. Não visualizamos que Ele também é um Deus que também vai olhar para a nossa desobediência e vai julgar ela também. Então nós olhamos esse homem e vemos que faltou esse temor a Deus. De repente, era um homem que ouve a Deus. Olha só, um profeta, ele tinha audição de Deus, Deus foi até ele, então ele tinha uma característica que Deus olhava para ele e via que ele podia cumprir com o chamado. Era um homem já, talvez, temer, que tinha uma audição do Senhor. Tanto é que Deus falou com ele, ele ouviu, mas ouviu para desobedecer. Quantas pessoas que estão ouvindo a palavra, tanto tempo que eles ouvem, mas não obedecem, não desce no seu coração, fica apenas no entendimento. Hoje nós temos muita, mas muita comunicação sobre Deus. Tem muita informação de Deus hoje. Se você for um bom autodidata, você consegue, reconhecer a Deus, saber discernir aquilo que não é um exagero ou é doutrina errada, e você consegue ter até uma noção daquilo que Deus pode. Você pode pesquisar, tem muita coisa, muita informação de Deus, mas falta, sabe o que? Muita intimidade com Deus no nosso tempo. Você tem informação de Deus, você pode ter informação de Deus no seu celular, onde você estiver, você tem informação de Deus, você pode puxar, você pode ler, você pode ler texto, você pode fazer um monte de coisa, você pode abrir site, você pode ter tanta coisa, mas eu nunca vi um tempo de tanta informação de Deus e em contrapartida, tanta falta de intimidade com Deus como nós vivemos hoje.
intimidade e um relacionamento tão superficial. Nós vemos um homem que, infelizmente, ele desobedece a Deus porque não tinha temor ao Senhor. Amado, a falta de temor a Deus, assim como o temor a Deus é o princípio da sabedoria, a falta de temor a Deus é o princípio da derrota do homem de Deus, é o princípio de dores na vida de uma pessoa. Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver em Provérbios o Salomão trabalhando muito sobre isso. Se você abrir lá em Provérbios 2, versículo 4 e 5, você vai ler e vai dizer assim: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se nós nos esperarmos em conhecer a Deus e buscar a sua palavra, porque hoje o povo perece por falta de conhecimento, se eu der valor ao que Deus deixou para nós, para mim e para você, se eu me esmerar no conhecimento da palavra, então eu vou ter esse entendimento daquilo que Deus é, daquilo que Ele deseja que eu faça, daquilo que Ele deseja que eu não faça, e isso vai gerando em mim um temor, vai gerando conhecimento e vai fazendo com que eu tenha uma condição de saber e discernir aquilo que Deus vai realmente aprovar na minha vida e aquilo que não vai. Eu olho para a palavra e vejo em Provérbios 14, 26 também dizendo: no temor do Senhor há firme confiança. Quando eu confio em Deus, quando eu temo a Ele, eu vou poder confiar, eu vou ser uma pessoa firme no meu propósito. Por isso que hoje nós vivemos uma falta de temor e uma falta de confiança. Parece que Deus não é o mesmo Deus. Parece que Deus ele mudou, parece que Deus não tem esse poder. Parece que Deus é aquele que está pronto para nos perdoar, né? E Ele é um Deus pronto para perdoar, mas nós confiamos mais na sua misericórdia. E não entendemos que Ele também é um Deus que julga a nossa desobediência. Alguns anos atrás eu desobedeci a Deus. E a história de Jonas foi a minha história. Enquanto Jonas descia, eu também desci. Não tem jeito, queridos. Não tem como. Isso é algo que vai acontecer. A minha esposa Zaqueira sabe disso. Gabriela sabe disso. Ela é pequenininha, mas ela cantou uma música para mim. A madura coisa é quando Deus tem um chamado e a gente não obedece. Outra coisa é quando Deus tem um propósito na nossa vida e a gente não se propõe, não se dispõe, não se posiciona. Amado, é crise atrás de crise. As crises podem vir, mas quando eu estou lá diante de Deus, a graça dEle, a presença dEle me fortalece e eu supero as crises. Mas uma pessoa que foge da presença de Deus, que desobedece a Deus, que não se coloca naquilo que Deus quer, a sua vida não vai muito bem. E interessante que também outras pessoas vão sofrer essa consequência. Famílias hoje às vezes sofrem porque tem pessoas que não estão obedecendo a Deus, não estão fazendo o propósito que Deus tinha. Famílias, sociedades, às vezes sofrem porque tem desobediente. Nós olhamos aqui e vemos isso. Capítulo 14 também diz, versículo 27: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Quantos, queridos? Quantos que hoje não estão em nosso meio? Olha, presta atenção, não estão em nosso meio mais. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai até a pessoa, Ele permite a ação, né, da pessoa tomar a decisão por Ele. Olha, faça isso, não faça desse jeito. Deus, Ele é amoroso. Mas tem um versículo em Provérbios que fala que aquele que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, ele vai ser quebrantado sem que haja cura. Ou seja, endureceu a cerviz. Deus tentou e não houve resposta para isso. Você acha, queridos, que muitos que um dia estiveram dentro da igreja, talvez hoje não estão, como esses jovens foram, talvez alguns deles tiveram a oportunidade de estar tomando a sua decisão, então tiveram a oportunidade de estarem se posicionando na sua fé, mas infelizmente escolheram a pior parte, escolheram caminhar distante de Deus, escolheram caminhar fora da vontade de Deus, e hoje não estão mais no nosso meio, porque foram repreendidos. Deus trouxe a palavra, Deus usou pessoas, Deus usou a sua palavra, Deus falou, mas escolheram estar distante de Deus. Glória a Deus, porque com esse homem não houve isso. Com Jonas houve tempo, houve essa condição, mas quando eu e você estamos distante de Deus, fugindo de Deus, as coisas, da vontade dele, as coisas não vão bem. Olha o versículo 1, versículo 4 ao 5 do capítulo 1.
Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia com um profundo sono. Sabe o que acontece quando eu e você, quando uma pessoa foge da presença de Deus e não cumpre o chamado que Deus tem? Essa pessoa vai experimentar transtorno, desordem e caos. É o que aconteceu com esse homem. Esse homem entra no barco, mas a primeira coisa que Deus faz não foi o diabo, foi Deus. Deus permite um vento, Deus permite uma tempestade. Aquele barco está a ponto de quebrar-se. Eu fico imaginando como aquele barco estava sobre aquelas ondas, e de repente aqueles homens que estavam dentro do barco começam a clamar. E onde estava Jonas? Dormindo. Jonas estava tranquilo, como se nada estivesse acontecendo, como se tudo estivesse normal. Amado, quando eu caminho ao contrário da direção de Deus na minha vida, Deus remove a muralha protetora sobre a minha vida. Eu fico a mercê da minha sorte. Já viu alguém à deriva? Já viu um barco à deriva? É o que estava acontecendo com esse homem e com esses tripulantes. O barco estava sendo açoitado, o barco estava naquela condição. Deus provoca a tempestade para despertar os seus servos. Sabia disso? Tem coisa que sabe, acontece quando a pessoa está passando, olha e fala assim: Deus, quem é? Às vezes é Deus permitindo situação para despertar. Amado, em nome de Jesus, que não precise disso na minha e na sua vida. Eu já precisei disso, eu sei como é que é. Está alguém aqui que não apenas está ministrando algo, mas viveu isso, e como foi doloroso, e como eu sofri consequências, e como eu perdi com isso. Amado, perdi. Se eu for falar para você um pouco da história, talvez você vai entender. E hoje eu estava pensando nisso. Hoje eu estava pensando, passei hoje em frente a um local, um local para olhar o tamanho dele, até para ver se tem mais, alguma possibilidade. E no meu coração veio, queridos, as consequências da minha decisão contrária a Deus, de tomar a decisão que Deus não queria que eu tomasse. Interessante que naquela época Deus me mostrou, sabe aonde? Em cima do monte de areia. Sabe aquele monte de areia que você gostava de brincar quando você era criança? Ou que você gosta de brincar quando você vai para a praia? Ou como é bom brincar na praia de areia, né? Oh Jesus, quando que vem acho que vou pisar. Deus mostrou em um sonho um tamanho de uma areia, desse tamanho assim. Aí grande, e eu em cima da areia. Eu acordei e falei: o que é isso? Meu Deus. Eu sabia que a minha decisão não foi a decisão que Deus tinha. Aí eu me vejo hoje correndo para equipar a igreja, para ter estrutura. Amados, eu sei o que eu deixei para trás como consequência. Eu sei muito bem a consequência, mas eu louvo a Deus porque eu aprendi com isso. Aprendi. Existe consequência quando a gente não toma a decisão que Deus quer. Existe consequência que a gente carrega por anos, querido. Onde podia estar de uma forma e não está, porque a gente não tomou a decisão correta que Deus queria. Esse homem começa a passar por essa tempestade, só que acontece algo, está dormindo. Quando a pessoa foge, sai da presença de Deus, o seu coração fica tão obstinado que causa insensibilidade e apatia. A pessoa está dormindo em uma condição trágica. Quantos que estão dormindo esse sono hoje? E que às vezes Deus está querendo despertar, mas a pessoa não está enxergando, está teimando ainda. Aquela pessoa cede a uma preguiça sem culpa. Sabe aquela pessoa que pensa assim: eu não vou poder resolver nada mesmo disso, está acontecendo isso? Então beleza, cedeu a uma preguiça sem culpa. Tem muita gente assim: tá desse jeito, deixa, até é perigoso cantar aquela música, deixa a vida me levar, né? É perigoso cantar assim, ao invés de deixar Jesus levar. Não, deixa as coisas caminharem, e não toma decisão, e aí a situação vai piorando. A sua situação vai piorando. Aquela pessoa fala assim: um dia eu volto para Jesus, um dia eu retorno na minha caminhada, um dia eu tomo essa decisão de retomar a minha fé, um dia eu vou. Mas queridos, aí o diabo começa a cirandar e a prender essa pessoa. Teve um irmão que ele se converteu. Ele era uma pessoa que tinha um problema muito, muito sério,
ele se converte, de repente, ele serve de Deus dentro da igreja, servindo, trabalhando, uma pessoa atuante e tal, de repente, infelizmente ele cai, e naquela queda o diabo já fala assim para ele assim, agora não tem mais jeito para você. E esse pastor encontra esse irmão pede, amado, o seu casamento, a sua esposa era necessária ser internada. Olha só como é que é sério, deixa eu dizer uma coisa aqui, ser internada em uma clínica para recuperar psicologicamente, porque ele adultera, ele sai da frente de Deus, ele casa com essa pessoa, casa com essa outra pessoa que ele adulterou, e eles começam a voltar novamente ao uso de drogas, e ele chega para o pastor encontra com ele e fala, não pastor, um dia eu volto, porque eu sei que Deus, quando eu voltar, Ele está pronto para me receber. Depois de 5 anos, o pastor encontra com ele, sabe o que ele é? Está de carrão zero, dono de um aborto, traficante. Aí o pastor olha para ele, não pastor, olha, eu sei que Deus um dia vai, né, eu vou voltar, um dia eu vou voltar. Aí fica nessa situação. Quantos que estão, amados, dizendo assim, um dia eu tomo posição diante de Deus, um dia eu vou deixar Deus fazer a vontade dele na minha vida, um dia eu vou deixar Deus realmente tomar a minha vida e tomar o leme da minha vida, e eu coloco o meu barco nas mãos dele e toma a dianteira. Um dia eu vou deixar de ser uma pessoa apenas simpatizante do Evangelho, mas eu vou deixar o Evangelho realmente fazer diferença na minha vida, e eu vou tomar a decisão e vou dizer, Senhor, eis-me aqui. Não vou apenas cantar para nós cantamos aqui, eis-me aqui, rendido estou. Mas é tão bonito, né? Aleluia, rendido estou. Aí fica rendido aonde? Onde está o estou? Estou nada. Tem uma gente que só canta, querido. Até papagaio sem ensinar ele cantar, ele canta. Rendido estou. Eis-me aqui, rendido estou, como é que é? Faça em mim o teu querer. Oh, amado, se a gente cantar, vivesse tudo que a gente cantar dentro da igreja, o mundo já tinha sido bem para Cristo, eu acho. Jesus tinha voltado. Eu fico pensando nisso hoje, nessa diferença, nesse abismo que há entre aquilo que nós falamos, que fazemos dentro da igreja, e na nossa vida realmente, onde Deus tem parte nela, onde Deus realmente tem, na nossa vida, o controle dela, onde nós podemos submeter a Ele e dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, eu sou aquele que o Senhor tem para usar nessa terra, eu faço a minha vida a sua vontade. Ah, Senhor, amado, como é sério isso, porque existe um homem que sofreu consequências. Quando eu olho para pessoas, amado, que estão nessa situação, que não deixa Deus agir na vida, amado, eu vejo tantas as tribulações, a gente olha, oh Deus tem misericórdia, mas a pessoa está ali, e ela não toma decisão em Deus, e ela se prende, o inimigo prende, e as coisas não caminham. Eu falo, Deus, eu vou orar, meu irmão, eu não tenho que orar na sua casa, eu tenho que orar por você, porque se você for uma bênção, sua casa vai ser uma bênção. Você olha lá por casa, porque você está acontecendo uma coisa estranha lá, não está acontecendo nada estranho, não, porque você está caminhando fora da vontade de Deus. Coloca a sua vida no altar de Deus, coloca o prumo de Deus na sua vida. Você vai ver que não é a sua casa, é você que precisa tomar uma decisão. Diante de Deus as coisas vão caminhar. Aí você vai orar e fala, Deus, oh, Pai, abre os olhos, porque quando caminhamos diante de Deus, nossos olhos ficam cegos, os ouvidos ficam surdos espiritualmente. Aqui Deus estava insensível, estava dentro do barco, do porão, dormindo, à parte, um homem, e Deus chamou nessa condição. Quantas pessoas hoje, amado, estão vivendo pecado dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas não permite que Deus dirija suas vidas? É muito sério, vivemos uma situação difícil hoje, o amor está se esfriando. Quantas pessoas, que qualquer motivo, deixam de congregar, amado, qualquer situação, deixa a fé, deixa a salvação em Cristo, por coisa, olha, amado, vou nem dizer, meu Deus do céu, qualquer coisinha, amados, vou dizer para vocês, qualquer unha de galinha já está deixando a fé, deixando as coisas de Deus. Qualquer situação é motivo para jogar tudo para o ar, e para se encerrar nessa consciência e não entender e deixar esse amor de Deus tão maravilhoso. Quantas pessoas estão julgando, quantas pessoas estão vendo um cisco no olho do irmão, mas não chega a trave que está nos seus olhos. É muito sério hoje isso. Hoje, quantas pessoas estão vivendo essa realidade, estão sensíveis à voz de Deus, não conseguem mais. E é interessante, querido, quando o cristão está longe da vontade de Deus, o ímpio, parece que o ímpio, e é verdade,
Enquanto Jonas dormia, os pagãos clamavam. Olha que diferença. Quando a pessoa desobedece a Deus, ela se torna pior que o pagão. Porque a pessoa nem clama mais a Deus. Nem clama. E ali aqueles homens estavam clamando aos seus deuses e Jonas estava lá. Ah, você não vai fazer igual a gente, não? Não. Você não vai buscar, você não vai clamar? Homem de Deus em fuga leva problema aonde quer que vá. Não tem jeito. A sua família sofre. Onde ele vai, ao invés de ser solução, ele é problema. Porque Deus está trabalhando na sua vida para ele despertar. Queridos, Deus não estava bravo com Jonas, estava desapontado com aquele profeta. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o que Deus permitiu, aquela ventania, aquele vento, aquela tempestade, era para despertar Jonas, para trazer Jonas para ele. Se alguém aqui está no nosso meio e sente que a sua vida ainda você é o dom dela, que você não entregou para Jesus, às vezes não é uma tempestade, mas é Deus permitindo por causa do amor dele por mim e por você. Deus ainda tinha uma obra na vida daquele profeta. Deus ainda tinha escolhido aquele profeta e ainda tinha algo na vida dele. Deus tinha algo lá com aquele homem. Por isso Deus envia, Deus permite, porque Deus estava trazendo novamente Jonas para ele, com seu amor e com sua graça. Você pode estar fugindo de Deus, ou Jonas podia estar fugindo de Deus, mas Deus o amava ainda, e Deus ia trazê-lo de volta, através das dificuldades, das lutas. Aquele homem ia lembrar de Deus, aquele homem ia clamar ainda, ia se lembrar do Senhor. Então ele só desceu e foi lançado no mar. E Deus tinha preparado o peixe para ele. Aquele peixe o traga. E se você olhar o capítulo 2, você vai ver esse homem clamando a Deus. Você pensa que foi na hora da tempestade? Não. Você pensa que foi logo quando ele caiu no mar? Não foi. Você pensa que foi logo quando o peixe engoliu ele? Não foi. Porque no último versículo que nós lemos aqui, nós vemos que preparou, pois, o Senhor, o grande peixe, para que tragasse a Jonas. E estava Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. É uma experiência terrível que esse homem viveu, mas eles ainda assim foram 3 dias. A história de Jonas, amado, Deus confirmou ela. Jesus confirmou ela lá em Mateus 12:40, quando Jesus diz que da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, convém que o Filho do Homem também fique 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no coração da terra, mas que ressuscite. Eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, ainda Deus pode ressuscitar ministérios, ainda Deus pode trazer novamente a vida, ainda Deus pode realmente levantar aquilo que Ele tem na sua vida nesse tempo, em nome de Jesus. Ainda há para mim e para você esperança. Este homem, então, ele do ventre do peixe ele ora, e depois ele é lançado lá em Nínive para pregar a palavra de Deus. Amado, sabe quantos dias Jonas pregou? Capítulo 3. Em um dia ele percorreu aquela cidade, ou ele nem terminou ainda o trajeto. Foi uma oração, foi uma pregação. A melhor pregação que já existiu sobre a face da terra foi essa de Jonas. Foi uma pregação de 7 palavras. Foi uma das melhores pregações. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse profeta pregou uma palavra com o desejo de que aqueles ouvintes não se decidissem, não aceitassem ela, ou recusassem ela. Um profeta que pregou sem paixão. Um profeta que pregou 7 palavras. Se você lembra delas, você vai ver lá no capítulo 3. Ele diz: em 40 dias Deus subjugará Nínive. Em 40 dias Deus subjugará Nínive. Então aquele homem entra na cidade para percorrer 3 dias, e ele faz em um dia. Ou ele nem faz em um dia, mas ele nem cumpre com toda aquela cidade. Mas eu sei que a notícia correu. Queridos, vai pregar em Londrina, vai sair pelas ruas dizendo assim: em 40 dias Deus vai subjugar a Londrina. Em 40 dias Deus vai fazer isso em Londrina. E vai ser na cidade, e vai falando, e vai andando nessa cidade. E um dia, eu não sei o que aconteceu, mas algo sobrenatural aconteceu. Porque um profeta
e não queria que a sua mensagem fosse ouvida, ele ainda assim teve êxito, mas não do jeito que ele queria. Eu não sei, queridos. O Marcelo Gomes uma vez falou o seguinte, que ele não sabe o que aconteceu, mas talvez uma pessoa chegava para outra e dizia assim: olha, um homem cheirando peixe passou aqui e disse que se a gente não se arrepender, nós vamos dançar, Deus vai destruir essa cidade. Talvez lá na frente, outro disse o seguinte: olha, eu não sei o que aconteceu, mas passou um homem aqui que parecia um peixe. Antes estava fedendo peixe, cheirando peixe, parecia um peixe. Ele disse que se nós não nos arrependermos, Deus vai destruir essa cidade. Talvez lá na frente, a outra pessoa disse: olha, passou um peixe aqui dizendo que se a gente não se arrepender, Deus vai destruir essa cidade. Achei interessante quando ele disse isso. Mas eu só sei que aquela notícia percorreu Nínive. Sabe o que significa isso, querido? Significa a universalidade da salvação que há em Cristo Jesus. Ainda que uma cidade pagã, ainda que uma cidade cruel, Deus tinha amor por ela. Sabe o que é? Deus ainda tem amor pela cidade de Londrina. Deus ainda tem amor para essas pessoas que estão aí perdidas, cruéis, pessoas sanguinárias. Deus tem amor por elas ainda. Sabe que a história de Jonas é um pouco da história da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos hoje em dias onde parece que a igreja perdeu o seu amor pelas almas, onde parece que nós estamos preocupados apenas, sabe com o quê? Com o nosso bem-estar, apenas com a nossa religiosidade, e esquecemos que existem almas na nossa própria família que estão indo a passos largos para o inferno. A igreja desse tempo, ela perdeu muitas vezes o amor pelas almas. Glória a Deus pela igreja que está hoje pequena e vai continuar pequeno, porque essa obra vai crescer, nós vamos para outro lugar, vai ficar pequeno, vamos para outro, vai ficar pequeno. Glória a Deus. Sabe por quê? Mas sabe para isso acontecer? É necessário a igreja voltar à obediência a Deus. É necessário a igreja de um modo geral. Eu não falo de igreja, eu não falo de placa, eu não falo disso, mas é momento de nós, como igreja, realmente nos posicionarmos diante de Deus. Nós falhamos em ministrar a nossa sociedade, não só a salvação, mas julgamento vindouro. Amado, Jesus vai voltar, Ele vai voltar com cetro de justiça. Ele vai voltar, meu amado, não como um cordeiro, mas vai voltar como leão. Ele vai voltar, amado, com poder. Ele vai vir julgar as nações. E se nós não nos esperarmos em evangelizarmos, vamos perder aquelas pessoas que por nossa negligência poderiam estar com a mesma fé nossa e indo para a eternidade. Jonas tinha preconceito e hoje a igreja precisa ser preconceituosa. Se chegar alguém aqui, amado, cheio de tatuagem, aqui, talvez abra um clarão, chegar alguém aqui cheio de piercing, falar assim: vamos arrancar esse piercing agora, você quer arrancar agora ou depois? Chegar alguém aqui totalmente uma prostituta no nosso meio, será que a gente vai, as irmãs vão ficar assim: não olha não, você está olhando, nem está olhando. Ou nós vamos olhar e assim: vamos amar essa pessoa, vamos abraçá-la, vamos ministrar o evangelho na vida dela. Será que nós não temos preconceitos hoje também? Como nós vemos o preconceito desse profeta, que depois clamou e Deus teve misericórdia dele, mas ainda Deus teve misericórdia dele e depois não teve misericórdia daquele povo. Olha que homem, que mesquinhez espiritual tinha esse homem no coração. Alguns dizem que Jonas era desse jeito porque os ninivitas, os assírios, destruíram a sua família, e por isso ele tomou essa dor, essa mágoa, esse ressentimento no coração. Amados, esses dias eu fui diante de Deus, diante do Senhor. Eu fui diante dele para perdoar uma pessoa. Sabe quando você sabe de uma coisa e é contra a sua própria família e você fica irado, você fica, Pastor William, quando lembra dos ladrões, que ora quando ele, Senhor, salva aquelas vidas, mas levou 15 mil reais, pastor. Levou. Amado, será que vocês estão preparados para perdoar, para amar pessoas que, pela nossa lógica ou até humana, são pessoas que teriam que estar já totalmente aniquiladas na face da terra? Será que a igreja hoje exerce a compaixão de Cristo? Será que nós amamos as almas mesmo? Será que essa igreja está aberta porque a igreja ama almas e essa obra ela vai crescer porque a igreja vai lá até onde as almas estão para evangelizar, lá onde Deus manda nós virmos nas vielas, nas vidas, sair das quatro paredes, como Deus disse para Jonas: vai até Nínive, vai até lá,
e clama. Jonas significa pombo, vai lá no mensageiro. Mas Jonas não foi. E precisou acontecer uma coisa terrível. Será que Deus tem que chacoalhar a igreja nessa cidade para permitir até o medo de sair de casa, como eu vi ontem com algumas pessoas, e muitos assim? Será que Deus tem que permitir algo acontecer para que nós possamos nos despertar e sermos instrumentos dessa cidade? Aquele profeta sentou e ele ficou olhando para a cidade, esperando Deus destruí-la. Era o desejo dele. Eu agora vou contemplar o fogo cair do céu com Sodoma e Gomorra e consumir essa cidade, consumir tudo aqui. Agora eu vou contemplar Deus exercendo. Mas ele viu que aquele povo jejuou, se humilhou. Aquele povo se arrependeu. Deus teve misericórdia. Deus sabia que aquele povo podia ter essa atitude. Hoje eu vejo o povo ímpio ter uma atitude que a igreja precisa ter: se arrepender, jejuar, clamar, se prostrar diante de Deus e buscar arrependimento diante do Senhor. E aí aquele profeta fica ali. Deus faz que uma aboboreira, capítulo 4, cresça milagrosamente. Aí ele fica na sombrinha da aboboreira. Olha só, amado, como nós vivemos hoje tempos complicados. Ele fica na sombrinha da aboboreira, ele se fica tranquilo ali. Ele ficou tão irado que Deus perdoou aquele povo que ele pediu a morte. Ficou até em depressão, pediu a morte para ele. Está na aboboreira fazendo sombra. Deus permite um verme para destruir aquela aboboreira. E ele se ira novamente. Sabe o que eu vejo hoje? A aboboreira significa, sabe o quê? O que eu vejo hoje nos nossos dias, na televisão, pregando prosperidade, prosperidade, prosperidade. O apego às coisas. Aquele homem tinha mais apego às coisas do que às vidas e às almas. Tinha mais apego àquilo que uma aboboreira que estava ali fazendo sombra, e quando Deus permite um verme para destruir, ele ficou irado. Ele tinha mais misericórdia daquela aboboreira do que aquelas almas. Sabe o que eu vejo hoje, queridos? Eu vejo hoje muitos que estão preocupados apenas com a sua vida pessoal, apenas com os seus interesses, apenas de construir. Aqui é mais muito bom adquirir casa aqui, mas a casa aqui vai ficar, o carro aqui vai ficar, as coisas desse mundo vão ficar. Feliz é aquele que não entesoura coisas desse mundo, mas entesoura coisas para a eternidade, onde a traça não corrói, onde não vem ladrão, onde não rouba, porque fica como algo perpétuo e eterno diante de Deus. A gente precisa mudar os seus valores. Precisa mudar, porque se Deus não cuida de mim, de você, vai cuidar de quem me amar. Deus cuida de mim, de você. Eu preciso apenas fazer aquilo que Ele quer, obedecer a Ele. Tem gente que fica preocupado: o que é que eu vou tesourar para os meus filhos? A Bíblia diz que os pais tesourar para os filhos, é bíblico isso. Mas, amado, meus filhos estão diante de Deus e Deus cuida deles em nome de Jesus. Os seus filhos estão diante de Deus, Deus cuida deles. Não deixe que você sofra consequência pelo pecado da desobediência, achando que Deus vai aprovar aquilo que você quer. Deus não é menino, Deus não é mandado, Deus é Senhor, Ele é Senhor. Ele tem que ser Senhor da nossa vida. Nós temos que ter essa decisão. Deus eu entrego nas suas mãos, mas eu me posiciono nessa posição de obediência ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vou obedecer, porque na terra nós aprendemos a obedecer, no céu, as coisas do céu, eu vou obedecer. Jonas foi um homem que talvez para mim e para você demonstra. O próprio Jonas escreveu isso, sabe para quê? O povo de Israel, para o povo de Israel compreender que aquele nacionalismo deles, aquele preconceito racial deles caísse por terra. O próprio Jonas não escondeu a sua própria condição e a própria condição do povo. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o povo de Israel ainda vai ser restaurado e ainda vai ser instrumento na face da terra. O porvir está aí. O povo de Israel ainda vai reconhecer Jesus como Messias, e eles vão ser instrumentos de Deus ainda nessa terra, a respeito do Messias. Isso é algo escatológico. Então essa palavra ela tem uma condição também escatológica. Muitas vezes, amado, nós vemos que a igreja também perdeu a sua credibilidade, porque ela não está na obediência ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Jonas disse: eu pertenço ao Deus de Javé, eu estou aqui porque eu estou desobedecendo a Ele. Vocês estão aqui nessa condição por causa disso. O que é que o povo fez? O povo foi jogar Jonas logo no mar? Não. Eles ouviram Jonas dizer aquilo e eles tentaram de todas as maneiras colocar aquele barco na posição normal. Quando a pessoa está desobedecendo a Deus, ela perde a credibilidade perante a sociedade, perante o ímpio. Perde a credibilidade e a autoridade.
Mesma coisa que a gente fala assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Creio em Jesus, mas não do meu jeito. Eu creio no meu, mas você tem que crer no seu, da forma correta. Está na hora, amados, nós realmente buscarmos a Deus e permitirmos que esse louvor que nós cantamos aqui, tão maravilhoso, minha vida, do Altíssimo, é isso? Medida a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Você está disposto a isso? A renunciar à sua própria vontade? Está disposto a isso, meu querido? Então eu convido nessa noite, em nome de Jesus. Eu convido nessa noite. Aquele que está levando a sua vida do seu jeito. Aquele que ainda não assumiu o seu compromisso com Deus. Aquele que ainda está na igreja, claro, mas não é a igreja do Senhor ainda. Convido você que quer tomar decisões que vão mudar a sua vida e vão mudar a sociedade onde você está inserido. Convido você a ser um profeta nessa terra em nome de Jesus. A realmente permitir que Deus seja Deus e que tenha o domínio da sua vida, do seu coração, da sua mente e de tudo que há em você. Para que eu e você possamos nesse tempo fazer uma obra preciosa para o Senhor. Sabe por quê? Porque tem almas e vidas que vão se converter pelo seu ministério nessa terra e vão aceitar Jesus, vão ser salvos para a glória de Deus. Você crê nisso, querido? Então convido você que até hoje está levando a sua vida e não tem tomado a decisão que Deus quer. Eu fiz isso há algum tempo atrás, eu sei como que é. Deus restaurou, mas eu tive consequências. Deixa Deus fazer a partir de hoje. Deixa Deus tomar esse é o centro da sua vida, literalmente. Não deixe que você mesmo tome a dianteira, que Deus vai fazer a obra, nem queridos? Quem está entendendo? Você está entendendo ou não? Está entendendo que tem tempestade? Domingo eu preguei que tem tempestade que é o diabo que promove, mas tem tempestade que é Deus que permite, para nos despertar, para nós acordarmos, a gente tomar a decisão. E não adianta querer fazer as coisas sem ter a direção de Deus, né? Vai de mal a pior. Agora quer prosperar, queridos, se ele esteja no centro da vontade de Deus. Coloque em pé, vamos orar para você nessa noite, em nome de Jesus. A gente aprende, querido, nesse texto muitas coisas, que a vontade de Deus vai sempre prevalecer. Deus não deixou de cumprir a sua vontade, mesmo que o profeta tenha esperneado. Deus foi e fez com que ele fizesse a vontade dele. Meu irmão, em nome de Jesus, não tenha perdas desnecessárias, mas que a vida de Deus ela se manifeste na sua vida e você prospere em todos os sentidos em nome de Jesus, amém? Deus quer prosperar corações nessa noite. O seu chamado, a mão no arado. Eu quero orar por pessoas que estão aqui nessa noite.